Olá, alunos do oitavo ano. Eu sou a Rayane, sou aluna do curso de Geografia na Universidade Estadual de Goiás, da unidade de Minasul. E hoje eu irei apresentar para vocês o histórico das migrações internas do Brasil. Para vocês compreenderem um pouco sobre as migrações no Brasil, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou colocar um vídeo para vocês assistirem. É no YouTube, muito fácil. Caso a transmissão de vocês não esteja legal, vocês pedem aos pais de vocês para depois eu ajudarem a colocar para vocês, ou eu envio o link para eles e eles colocam para vocês assistirem melhor, tá bom? Olha, é só vocês colocar imigração no Brasil. Aí vai ser o terceiro vídeo propostos aí que vai aparecer para vocês. Tá ok? Algumas consequências para os fazendeiros brasileiros. Por exemplo, o preço da mão de obra, como eles chamavam, aumentou. Pizza. O prato típico italiano caiu no gosto de muita gente no nosso país. Aliás, talvez você não saiba, mas na segunda metade do século XIX, muitos italianos vieram para o Brasil. Não só italianos, alemães, ucranianos, poloneses. A imigração durante o Segundo Reinado é o tema do Tempo de Estudar. Prestem bem atenção no vídeo, tá bem? Em 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz. Ela era uma proibição de trazer africanos na condição de escravos lá do continente. Ela era uma proibição do tráfico interatlântico de escravos. Isso gerou algumas consequências para os fazendeiros brasileiros. Por exemplo, o preço da mão de obra, como eles chamavam, aumentou porque caiu a oferta de escravos. E também teve um aumento do tráfico entre as províncias no Brasil. Muito em função disso, o governo imperial incentivou a vinda de imigrantes de países como Alemanha, Itália, Polônia, Ucrânia, que nessa época passavam por dificuldades econômicas. Vê bem, a imigração era interessante para essas pessoas que queriam tentar a vida em outro lugar e era importante para o Brasil, que estava precisando de mão de obra. Alguns membros da elite também incentivavam essa imigração por um motivo nada nobre. Eles acreditavam e queriam que embranquecesse a raça brasileira, como se dizia naquela época. Isso é importante para a gente perceber como é que a escravidão e o racismo eram ideias bastante profundas naquele período. Muitos membros da elite brasileira acreditavam que trazer o europeu era a mesma coisa que trazer o progresso. Os imigrantes então vieram para o país, mas também enfrentaram dificuldades. Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, alguns brasileiros bancavam a vinda de imigrantes, mas quando essas pessoas chegavam aqui, eles cobravam os gastos com a viagem e isso virava uma série de dívidas, no regime chamado de parceria. Depois, com algum tempo, foi tentada uma outra forma que foi o chamado colonato, onde se dava um pedaço de terra para esse imigrante e ele podia plantar para si também, mas o principal objetivo era plantar para o dono da terra. Tá, onde é que olha agora? Os imigrantes chegando no Brasil, eles se instalaram sobretudo na província de São Paulo e no sul do país. Outra dificuldade que se colocou para os imigrantes foi a chamada Lei de Terras, que foi assinada também em 1850, que nem a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei dizia o seguinte: as terras que existiam no Brasil até então, ou elas já eram de particulares, de fazendeiros, pessoas que tinham terras, e as outras passavam a ser do governo. Com isso, os imigrantes que chegavam no Brasil não tinham direito a uma terra para si. Essa lei, na verdade, ela dificultava o acesso à terra. Só para a gente ter uma ideia, no mesmo ano, lá nos Estados Unidos, foi passada também uma lei de terras. Só que lá naquele país, as pessoas que ocupassem terras que antes não eram exploradas ou terras que eram de indígenas, elas passavam a ter direito de posse sobre essas terras. Aliás, esse é um detalhe importante para a gente entender por que a elite paulista ela teve menos resistência ao fim da escravidão. Porque boa parte da mão de obra que eles utilizavam era de imigrantes. Eles não eram tão dependentes assim da mão de obra escrava. Por que razões se incentivou a vinda de imigrantes para o Brasil durante o Segundo Reinado? Por causa de duas razões mais importantes. A primeira delas era uma questão de mão de obra, porque estava mais difícil conseguir trabalhadores para as lavouras. E outra é porque parte da elite
queria embranquecer a raça brasileira. Recapitulando então. Então pronto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham compreendido. Aí agora eu vou apresentar para vocês as características de forma mais clara. Vou voltar a tela para nossa aula. Bom, assim tá melhor. Bom, vocês sabem primeiro o que é migração? Migração consiste no ato que a população, que nós nos deslocamos de qualquer lugar para outro. Ou seja, de um país, de um estado, região, município ou até mesmo de casa. É o mesmo que, por exemplo, vocês estão morando aqui em Minaçu e aí os pais de vocês ou vocês mesmo vão para outra cidade, para Goiânia, estudar, os pais de vocês vão ao trabalho. Isso é uma migração. Qual que é a diferença entre a migração interna e a externa? A migração interna, ela corresponde no deslocamento das pessoas dentro de um mesmo território. Dessa forma, pode ser entre as regiões do estado, né, e dos municípios. Já a migração externa é que vocês deslocam, né, de onde vocês estão para outro país. O histórico das migrações internas do Brasil. Eu vou recapitular o que vocês viram no vídeo, assim, bem breve, e qualquer dúvida vocês podem me interromper que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Bom, no Brasil, a migração interna está entre os anos de 1960 e 1980, quando enormes contingentes se deslocam do campo para as cidades, com destaque para o movimento nordestino, uma região sudoeste. Sobretudo, nos anos de 1960 a 1980, nas últimas décadas, contudo, a migração interna tem diminuído bastante. O Nordeste ainda perde habitante para as outras regiões e Sudoeste é o que mais recebe imigrantes, mas a intensidade cada vez maior. Por que os nordestinos migram mais? Por falta de recursos. Então, por busca de melhorias, por uma condição de vida melhores, é que eles vão em busca de outros lugares para que eles tenham uma condição de vida melhor para eles e para os filhos. Ou exemplo de Brumadinho, que em Brumadinho ocorreu uma catástrofe, né? Então as pessoas foram obrigadas a sair de suas casas, porque ali já não existia mais casa, já não existia mais vida, e elas então teve que buscar auxílio em outros lugares para recomeçar a vida. Os fatores que influenciam as mudanças nos fluxos, no caso, nos fluxos internos das migrações. Bom, o desenvolvimento econômico em outras regiões, a desconcentração industrial, o avanço de urbanização. O que seria isso? Seria a falta de emprego, a falta de recursos. Então, isso tudo vai acarretando que as pessoas buscam migrações para outros lugares. Os novos fluxos migratórios. Bom, entre 1995 e 2000, em torno de 3,4 milhões de pessoas trocaram a região onde nasceram para outra. Já entre 2005 e 2010, esse número baixou para 3 milhões. Assim, a migração entre regiões perde a força e frente para outros fluxos como migração interracial, migração pendular
e migração de retorno. Bom, o que seria essa migração? A migração interregional, ela ocorre entre os municípios de um mesmo estado ou ainda entre os estados de uma mesma região, sobretudo em direção às cidades de médio porte, ou seja, cidades maiores. Esse processo impulsiona muitas vezes por indústrias que migram para cidades menores e a migração entre os estados e movimentos que é mais ou menos em torno de 4,6 milhões de pessoas entre 2005 e 2010. A migração pendular, neste caso, trata-se de um arranjo populacional entre dois ou mais municípios, onde há grande integração demográfica. A migração pendular ocorre quando as pessoas estudam ou trabalham em um município diferente de onde moram, sendo obrigados a se deslocar diariamente para cumprir as suas obrigações. Exemplo disso são pessoas aqui de Minasul, que diariamente elas se deslocam de Minasul, todos os dias, no caso, segunda a sexta, né, para Porangatu, para estudarem nas universidades de lá, nas faculdades de lá, em busca de melhorias de vida. E a migração de retorno é o deslocamento de pessoas para a sua região. Por exemplo, muitas pessoas daqui de Minasul foram embora quando perderam o emprego, quando a empresa daqui fechou. Então, o que elas fizeram? Elas foram para outras cidades em busca de novos empregos. E agora, com a empresa voltando, com o surgimento de novos trabalhos, as pessoas estão voltando para cá. Então, elas estão voltando para a sua cidade. E isso ocorreu, por exemplo, na cidade no Nordeste, que a partir dos anos de 1980, com a melhoria da economia do local, a região metropolitana, as pessoas de São Paulo, né, 60% das pessoas que moravam em São Paulo tinham ido em busca de melhorias de condições de vida, voltaram para o Nordeste de novo em torno dos anos de 2000 e 2010. Eles então tinham buscado melhorias em outros lugares, uns não encontraram, outros acharam que as cidades deles já haviam se desenvolvido, haviam melhorado e voltou para suas cidades. Bom, as migrações internacionais. Os principais fluxos de migrações de entrada de estrangeiros no Brasil foram os portugueses, escravos africanos, que é o vídeo que eu passei para vocês no início da aula, ele explica bem sobre a questão dessas imigrações dos escravos para o Brasil, até no século XIX. Os italianos, os alemães, que foram em torno de 1850 a 1900, os japoneses, que é em torno de 1900 a 1920, entre outros os asiáticos, que foram de 1950 a 1960. Aqui eu não sei se na tabela vai dar para vocês verem direitinho nessa tabela, que foram as principais concentrações da comunidade brasileira em 2013. Este caso aqui não foram o deslocamento de pessoas que vieram para o Brasil, mas sim nós brasileiros que fomos em busca, né, de outros países. Bom, na nossa tabela mostra para vocês de 0 a 1.200. Os Estados Unidos foram os lugares que nós mais fomos. O Japão, em segundo lugar, não, né? Em segundo lugar foi o Paraguai. Paraguai, eles recebem, até hoje, né? Eles recebem muitos brasileiros que vão em busca de escola, de estudo. Japão, Portugal, Espanha, Alemanha.
Itália, França e Suíça. França com menor índice de imigração nossa para lá. Bom, e para finalizarmos, eu vou enviar para vocês algumas atividades relacionadas a esta aula. Eu quero que vocês respondam e me enviem de volta. Pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, a forma que vocês preferirem. E se precisarem de ajuda, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar no grupo mesmo ou no particular. Está bem? Até a próxima aula, então.